Olá, boa noite a todos e a todas. A gente está iniciando aqui a primeira palestra do nosso primeiro ciclo de palestras de filosofia analítica na região norte. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria falar um pouco sobre o evento, né? Esse evento é uma iniciativa do NUFA, que é o Núcleo de Estudos de Lógica e Filosofia Analítica do Departamento de Filosofia da UFAM, onde eu sou professor. É, Meu nome é André Pontes, né, professor do Departamento de Filosofia da UFAM, e para mim é uma grande satisfação poder organizar e coordenar esse evento. Até o final do ano nós vamos promover 5 palestras, uma por mês, com professores de lógica e filosofia analítica de diversas instituições de ensino superior da região norte do Brasil. Bem, a região norte do Brasil, assim, nem precisa apresentação, né? É uma região extremamente vasta, assim, territorialmente, né? E, ao mesmo tempo que é uma região que representa uma parcela significativa do território brasileiro, a gente ainda sofre em muitos aspectos de isolamento geográfico. É uma região muito rica do ponto de vista natural, essa floresta amazônica exuberante, né? E a gente precisa, nesse isolamento geográfico, e a proposta do evento é esse, é integrar mais o ambiente acadêmico da região, fazer com que nós possamos conhecer mais da produção em filosofia analítica que é feita aqui na região norte. E para mim é uma grande satisfação começar esse evento com a contribuição do Rodrigo Canal, que é professor da Universidade Federal do Pará. Né? Sim, nas redes sociais minhas redes sociais, a gente tem divulgado a agenda do evento, e vocês fiquem de olho aí, depois a gente vai fazer a divulgação das demais palestras que vão ocorrer ao longo do ano. O Rodrigo Canal, como eu disse, é professor da Universidade Federal do Pará. Ele tem doutorado em filosofia pela Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, e mestrado em filosofia pela Unesp, né? O doutorado dele, inclusive, foi feito nessa área que é o tema da nossa conversa de hoje à noite, que é epistemologia da argumentação. E o título da fala do Rodrigo hoje é Meta-argumentação sobre algumas condições epistêmicas para a sistematização de critérios da boa argumentação. Então, Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer ter você aqui, mesmo que virtualmente, né? E eu vou passar a palavra para você e eu desejo a todos e a todas uma excelente palestra. Boa noite para todos e todas, né? Fico muito feliz de participar desse evento que é promovido pelo André, né? Que é um grupo muito... Já tem um tempo, né, que existe na UFAM, pelo que eu... Nunca fui, né? Não conheço o André pessoalmente ainda. Na verdade, boa parte dos filósofos analíticos do país, são poucos que eu conheço pessoalmente, mais de Facebook, né? Até porque logo depois do mestrado eu passei no concurso, né, e vim para a região norte, mas eu sou capixaba, né, eu estudei em Minas, depois em São Paulo e vim para o norte, aí no meio disso tudo, doutorado na Federal do Paraná. Então é uma satisfação muito grande para mim divulgar um pouco dos estudos que eu tenho feito nos últimos anos, meus interesses pessoais de pesquisa. Então, só para falar, né? Aqui na UFPA, eu geralmente, desde 2019, embora esteja aqui desde 2014, mas devido a problemas de atribuição, de disciplina e tal, né? Eu dou lógica 1 e 2, né? Lógica formal, aqui na graduação. Em geral, desde 2019, eu tenho dado essas disciplinas que têm a ver, né, com os meus interesses depois que eu defendi o mestrado, que é lógica, né, um pouco de lógica formal, mas mais especificamente lógica informal e teoria da argumentação, que eu estudo, né, desde que eu terminei o mestrado e eu passei no concurso dos primeiros projetos de pesquisa quando eu estava trabalhando na UFOPA ainda,
na Federal do Oeste do Pará, em Santarém, né? Um concurso para o qual eu fiz em 2010. E eu tive esse interesse de começar a investigar esse campo, né? Por causa de eu estava interessado em coisas mais pragmáticas, mais menos desafiantes do que a lógica formal propriamente dita, né? Que não toda a aplicação da lógica formal, né? Mas a lógica formal que lida especificamente com a argumentação dedutiva e não dedutiva. Então, compartilhar a minha tela, que eu espero que eu não fale muito. Cadê a janela? Aqui. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, a gente consegue ver. Se você Tá. puder colocar em módulo de apresentação, acho que vai ficar mais Sim, visível. expandir, é verdade. Tem bastante tempo que eu não uso isso. Desde a pandemia, né, que fez a gente fazer um curso imersivo. Embora eu goste bastante de informática, entendo um pouquinho, mas... Então, como já foi falado, né, esse é o título dessa apresentação, é uma parte bem pequena. Rodrigo, acho que Pode ainda não falar. aparece, ainda não está em módulo de apresentação o slide, se você quiser. Não? Oxe, eu apertei aqui. E agora? Tenta tirar do módulo de apresentação e colocar de novo, acho que talvez ajude. Calma aí, então. Deixa eu interromper o compartilhamento e ver se agora vai. Porque eu coloquei. É. Será que é aqui? E agora? Foi? Tá passando os slides? Para mim, não sei se para alguém mais está em módulo de apresentação. Não tá. Uai, não é nesse ícone aqui que apresentação de slides. Aí tu clica e ele expande. Aqui no meu computador ele expande. Está em tela cheia. Aí ele vai em tela cheia. Só se eu... E agora? Deixa eu ver. Não, né? Será que há algum problema técnico entre o computador e a cadeira? Né? Eu acredito que é como você está compartilhando. Você está compartilhando uma janela, né? É verdade. Você tem que compartilhar a tela. Tá, é verdade. Sentido. Então, tela cheia, entendi. Tela cheia, aí vai compartilhar tudo, né? Que é apresentar. Exato. Tá, não era isso que eu queria, mas, enfim. Vamos lá, então. Eu acho que é isso mesmo. Perfeito. Isso. Era o que a Edna falou. Então, eu vou ser um pouco direto, não vou fazer nenhuma introdução à área, vou falar um pouco mais diretamente, mas já de maneira geral, né? Eu, pelo menos com a minha tese, né, eu coloquei isso, é um problema mais central que se estuda em teoria da argumentação, e o problema mais espinhoso, disputado, é o que eu chamei de problema, né, da função e do propósito padrão, um objetivo, finalidade da argumentação. É onde os filósofos se digladeiam, né, de várias abordagens, né, o tema, né, que é, como o André falou, epistemologia da argumentação, embora de todos os filósofos que eu estudei, nenhum deles usa essa forma de falar que é uma área específica dentro da epistemologia hoje. Da discussão
dentro de alguma parte da epistemologia contemporânea, né, ou uma espécie de fusão entre a teoria da argumentação, né, com a reflexão epistemológica. Mas, então, as pessoas que, digamos, elas têm essa preocupação mais de base epistêmica dentro da teoria da argumentação, que nós chamamos, né, de epistemólogos, a denominação mais que eles comentam, né, na literatura é a abordagem epistemológica da argumentação. Então, quem for fazer, por exemplo, pesquisa com palavras-chave, né, é assim que você vai encontrar mais fácil a literatura, né, Epistemological Approach to Argumentation. Mas tanto os epistemólogos como o pessoal das outras abordagens, né, a teoria retórica, a pragmadialética, né, que é uma versão do que a gente chama na literatura de teoria consensualista, né, a pragmadialética, elas têm um interesse bastante direto nesse problema. Então, esse foi um problema que eu investiguei na minha tese de doutorado, muito embora ela tenha um título, um projeto de uma epistemologia da argumentação e seus desafios. Mas esse é um problema geral que eu acho que é uma preocupação muito básica que os filósofos têm com relação à argumentação. Então, e a metodologia, eu estou esclarecendo isso porque isso é importante para a apresentação, né? O problema e a metodologia também. Metodologicamente, essas teorias são construídas, né, um filósofo defende uma tese, né, mas que tipo de tese ele defende? Ele defende uma tese, né, sobre o objetivo e a função da argumentação, e isso, né, faz dessa tese uma espécie de tese funcional, teleológica, né? O objetivo da argumentação é esse. Por exemplo, segundo a pragmadialética, né, dirimir uma diferença de opinião. E os epistemólogos defendem, né, que a crença justificada ou conhecimento, né? Muitos falam que é conhecimento. O Goldman, por exemplo, né, o Alvin Goldman, ele sustenta duas teses no projeto geral dele, né, que ele tem muitos escritos em teoria da argumentação, com a epistemologia social veritista dele, né, crença justificada, crenças verdadeiras, no livro famoso dele, né, onde ele expõe de forma mais sistemática, tem um objetivo mais veritista, né, ele fala que são crenças verdadeiras. Tem o Richard Feldman, né, que é um epistemólogo famoso, um cara que basicamente fundou, né, com Oconi o evidencialismo dentro da teoria da justificação epistêmica. Bom, existem muitas teses, né? Então, dentro da abordagem epistemológica, há uma quantidade absurda de teses que os epistemólogos defendem de forma diferente, né? Mas elas estão dentro desse escopo de crença justificada ou conhecimento. Então, eles defendem essa tese e justificando ela com critérios da boa argumentação. Então, eles tentam mostrar como a argumentação deve funcionar para que ela alcance tais e tais objetivos, propósitos, né, tenha uma certa função. E o papel central, né, da justificação, isso é com base na formulação e justificação de critérios ou condições da boa argumentação. É assim que eles mostram como a argumentação deve funcionar para alcançar certos objetivos, né? Essa é a parte metodológica. E além, né, de estabelecer uma rede de conceitos gigantesca, né, porque eles vão usar termos, né, para formulação e justificação de critérios da boa argumentação, e esses termos precisam ser definidos. Então, eles vão também definir conceitos básicos, né, argumento, argumentação, princípios epistemológicos, para quem usa, né, no caso de um epistemólogo específico. Então, como eu falei, a abordagem epistemológica ela é só uma dentro das teorias que tentam, né, esclarecer esse problema minimamente. Uma outra abordagem que eu acabei não falando, né, a abordagem linguística pragmática, que ela tem uma influência muito forte, tanto da abordagem epistemológica,
como da pragmadialética, principalmente com a parte pragmática, né, e linguística, que ela tenta desenvolver uma abordagem comunicacional e pragmática da boa argumentação. E ela foi formulada por uma filósofa espanhola da Universidade de Granada, que é a Lilian Bermejo Luque. É uma bem já reconhecida internacionalmente, né? Ela foi orientada pelo Franz von Emeren, que é o fundador, basicamente, né, da pragmadialética. Então, e o título da minha apresentação tem essa palavra, né? Eu preciso definir ela. Meta-argumentação. Então, o que é um problema meta-argumentativo, né? Como eu falei, os filósofos, eles tentam resolver aquele problema formulando critérios, defendendo uma tese, né, e justificando essa tese com critérios da boa argumentação. Mas a gente pode pensar ainda de uma maneira de segunda ordem mais abrangente ainda. Então, será que há condições que devem ser satisfeitas na elaboração de critérios da boa argumentação? Tá, você tem que desenvolver critérios. Mas o que garante que esses critérios são adequados? Para que determinadas espécimes de argumentos, né, atendam a certos critérios, sejam bons argumentos. As condições que estabelecemos com os critérios da boa argumentação também devem atender a certas metacondições, né? Quais tipos de metacondições seriam essas? Então, os epistemólogos, principalmente um cara que eu vou mencionar aqui, eles têm feito essa reflexão, né, que já é quase de terceira, quarta ordem em relação à discussão dentro da formulação, né, de critérios da boa argumentação. E os epistemólogos, eles têm uma preocupação muito direta nisso, porque eles não querem estabelecer critérios que não sejam adequados, né? Porque a variedade de argumentos que nós usamos na ciência, na filosofia, no dia a dia, é absurdamente gigantesca. Então, a gente precisa ter um cuidado para saber estabelecer certas condições que os argumentos têm que atender, para que a gente não exclua argumentos que são bons, né, mas que provavelmente possam não estar, né, enquadrados dentro de certas condições que os filósofos formulam. E então eles têm essa preocupação de meta-argumentação. E agora eu vou esclarecer, né, um pouco algumas terminologias aqui para tentar tornar mais plausível o que eu estou falando. Assim, o que eu vou falar, né, é um pouco baseado, por exemplo, em algumas obras, né, que tem esse título que enuncia um pouco o que eu estou querendo dizer, né, argumentos sobre argumentos, né, do Maurice. Eu acho que a pronúncia do sobrenome dele é Finocchiaro, porque é um italiano, eu acho, né, e principalmente esse livro laranjinha aqui, Meta-Argumentation, uma abordagem lógica e a teoria da argumentação, que também faz essas distinções entre argumentação, meta-argumentação e meta-meta-argumentação. E a Lilian Bermejo Luque também, ela faz essa distinção, muito embora, né, o livro dela não tem essa enunciação no título. Aqui é a abordagem que ela apresenta, né, que eu mencionei, a abordagem linguística pragmática, né, que ela desenvolveu. Então, primeiro, né, argumentação. O que é a argumentação? É a atividade, né? Aqui eu não vou dar uma definição muito precisa, mas para o objetivo, né, de esclarecer o que é meta-argumentação, para a gente ver esses vários níveis em que a gente pode refletir sobre a argumentação. Então, a argumentação é a atividade, né, de discutir, avaliar, oferecer, construir argumentos. E essencialmente uma atividade normativa e bastante ubíqua na sociedade, né?
ela, basicamente, a gente, por exemplo, argumenta mais no dia a dia do que a gente almoça, toma café, come, né? Tem relações, quase todas as nossas relações sociais que nós temos com outras pessoas envolve a argumentação. E aqui a gente não estou querendo saber se é boa ou não a argumentação, mas que é uma atividade muito comum na nossa espécie. E é uma atividade essencialmente normativa, porque mesmo que a gente não tenha conhecimento explícito e consciência explícita de que a gente está seguindo determinada norma, né? Por exemplo, quando a gente oferece um argumento que é dedutivamente válido, mesmo assim, isso é uma atividade normativa. A gente empreende essas regras sem ter consciência delas. E, por exemplo, né, para clarificar mais essa questão de ser uma atividade normativa, até mesmo o comportamento de a gente considerar que a gente tem que apresentar argumentos para outras pessoas para defender as nossas opiniões, é um comportamento que segue um determinado padrão, uma determinada norma. Muito embora não seja uma norma que todos sigam e que todos atendam, porque muitas vezes, né, nós discutimos e nós vemos discussões sem argumentos, né? As pessoas simplesmente fazem afirmações para as quais deveriam ser oferecidas razões, mas que a gente nota que a pessoa não tem essa preocupação, não quer seguir esse padrão. Então, meta-argumentação seria uma reflexão sobre a argumentação, ou uma investigação, né, sobre argumentos. Então, argumentos sobre argumentos. Então, a gente pode entender a meta-argumentação como argumentos sobre argumentos. Então, aqui tem uma passagem de um livro do Finocchiaro, vai ser a única passagem que eu vou ler aqui. Um meta-argumento é um argumento sobre um ou mais argumentos, ou sobre a argumentação em geral. Pode ser contrastado com um argumento de nível básico, ou o que ele chama de nível básico, né? Ground level argument. Não sei se é assim que traduz isso, mas seria os argumentos que a gente oferece no dia a dia, né? Diretamente sobre temas específicos, né? Fenômenos naturais, eventos históricos, ações humanas. Às vezes, um argumento de nível básico é um argumento que, em uma discussão particular, é o assunto de algum meta-argumento, ou seja, a gente quer dissertar ou pensar sobre esse argumento. Ele é objeto de um meta-argumento. Neste caso, o argumento de nível básico o argumento é de nível básico vis-à-vis, né, o meta-argumento. Está meio estranha assim a tradução, né? E, em geral, eu vi agora que está meio ruim a tradução. E, em geral, um argumento pode ser definido como um conjunto de declarações. Tá, então, uma reflexão sobre um argumento que a gente encontra em alguma coisa que a gente lê, né, ou ouve uma notícia na televisão, é uma forma de meta-argumentação. Esse é um sentido de meta-argumentação. Outro sentido de meta-argumentação é como uma forma de teorização, né? Meta-teorização. Você teorizar. Então, quando a gente tenta desenvolver condições para estabelecer as normas que argumentos eles têm que atender para serem bons argumentos, essa é uma forma de meta-argumentação também. Então, a própria atividade dos filósofos de formular e justificar critérios da boa argumentação, as condições que argumentos que a gente encontra no cotidiano, em filosofia ou na ciência, devem atender, é uma forma de meta-argumentação também. Então, a meta-argumentação é uma forma de teorizar sobre as condições da boa argumentação, sobre o discurso argumentativo. E vamos agora meta-argumentação. Um exemplo de... Eu tenho que ficar vendo a hora aqui, né? Já são Rodrigo, pode falar. Eu acho que o slide travou, não sei se só para mim ou se os demais também. Ah, tá.
Calma aí que a nossa internet aqui é bem ruim. Aí saiu, que tem que ficar saindo da tela, né? Sei lá. Voltou? Destravou? Bem, para mim, não. Talvez seja o caso de você interromper e iniciar novamente a. Eu saí daquela tela, agora eu estou na tela normal aqui. Então, tenta ativar novamente a. Tá, deixa eu desativar para a apresentação e colocar de novo. Tela cheia, exato. Isso. E agora? Oxe, voltou com isso. Estou vendo. Tá. Pode continuar. Então, um exemplo, né? Vou dar exemplos aqui de reflexões, né? Ou investigação meta-argumentativa. Quando a gente, por exemplo, reflete sobre um padrão específico de desenvolvimento, né, de critérios da boa argumentação, né? Por exemplo, padrão dedutivista, e a gente pode chamar isso, né, do ideal dedutivista da argumentação, que é o ideal, né, segundo o qual bons argumentos somente podem ser os dedutivamente válidos. Então, se a gente reflete sobre esse ideal, e se esse ideal é adequado para se estabelecer todas as normas que a gente tem que estabelecer para englobar todos os tipos de argumentos que existem, né, e que nós humanos construímos para empreender a atividade de argumentar. Essa é uma forma de meta-argumentação, porque nós já temos um modelo desenvolvido, né, um modelo dedutivista, e a gente vai querer saber se esse modelo é adequado. Essa é uma forma também de reflexão meta-argumentativa ou meta teórica, né, digamos assim. Um outro ideal também muito famoso entre os formalistas, né, pessoal da lógica formal, não só o dedutivista, né, mas o ideal da aleticidade, o ideal alético, que é a ideia de que argumentos, para serem bons, eles devem ter, né, premissas necessariamente verdadeiras. As proposições, né, de argumentos, elas devem basicamente ser verdadeiras. O ideal da aleticidade, né, que é não só os epistemólogos, mas quase todos os teóricos da argumentação, eles têm uma briga com tanto o ideal dedutivista quanto o ideal alético, e a gente refletir, né, se esse ideal ele é adequado e suficiente para a construção de critérios da boa argumentação, também é uma forma de reflexão meta-teórica ou meta-argumentativa. E aí eu entro na minha apresentação, né? Assim, outro exemplo, né? Qual abordagem é mais adequada que a outra? E nós vamos analisar, né, os critérios que cada uma determina ou como ela formula o objetivo e o propósito da argumentação. Também uma forma você tentar criticar outra abordagem, né, como a pragma dialética ou a teoria retórica. E aí, entrando mais na minha apresentação, né, uma forma de meta-argumentação seria essa. Refletir, né, sobre em que base nós podemos partir para desenvolver critérios adequados para determinar, né, as condições da boa argumentação. E um epistemólogo, ele deu um nome para essa meta-condição que a gente tem que pensar para saber se os critérios da argumentação são adequados, que ele chamou de condições da argumentação. Muitos têm uma reflexão não tão explícita como isso, né? Como o Feldman e o Alvin Goldman, mas basicamente quem refletiu muito diretamente
sobre essas condições de adequação foi um alemão que vive na Itália, que é o Christoph Luhmer, que é esse cara aqui. Ele é um epistemólogo famoso, né? E esse é o livro que ele publicou, que é baseado na tese de doutorado dele, mas está em alemão, e inclusive eu não li, né, porque eu não conheço alemão, mas ele tem feito o trabalho de programa de pesquisa dele em inglês, publicando partes dessa teoria, né, que ele chamou de teoria prática do argumento, ou da argumentação. Que é uma teoria epistemológica da argumentação, muito embora ele tenha dado esse nome, né, teoria prática. Quem lê minha tese vai entender por que ele chama de teoria prática, porque ele acha que ele forneceu critérios que sejam ao mesmo tempo bons critérios e critérios que tornem argumentos úteis para outras pessoas. Fornecer uma teoria instrumental também para as pessoas tentarem construir bons argumentos e argumentos que sirvam para seus interlocutores. Então, traduzindo, né, do alemão aqui, fundações teóricas, né, justificação prática e regras para alguns tipos importantes de argumentos. O Luhmer, ele criou várias categorias de argumentos, e ele até deu nome próprio, assim, de uma maneira diferente, né? Argumentos de autoridade, inclusive ele chama de outra forma, como a gente conhece na literatura, né? Argumentos de autoridade, ele dá um nome diferente. Mas, basicamente, então, foi o Luhmer que pensou mais diretamente em relação a esse tipo de reflexão, ideia que eu estou trazendo aqui nessa apresentação. Isso é essas condições epistêmicas, né, para a própria sistematização de critérios da argumentação, que ele chamou, né, de condições de adequação, que é tentar garantir, né, um bom sistema de normatização da argumentação. Basicamente, são 3 condições que ele achou que qualquer teórico da argumentação, qualquer pessoa interessada em desenvolver critérios para alguma argumentação, ela tem que levar em conta essas 3 condições, né? Plausibilidade, acessibilidade e aceitabilidade. Que aí eu vou falar um pouco mais diretamente mais à frente. O trabalho, não li esse livro em alemão, né? Se encontra essa reflexão do Luhmer, mas os trabalhos em inglês dele, que saíram em 2 números especiais da Informal Logic, que é talvez a revista mais importante internacionalmente falando dentro da teoria da argumentação e lógica informal, que é do Canadá, né? Que é um movimento fortíssimo no Canadá de teoria da argumentação e lógica informal. O termo lógica informal foi cunhado lá, né? E ele organizou os 2 números que foram dedicados especificamente à abordagem epistemológica da argumentação, né? Então, num artigo de 2005, esse 2005A, que se encontra um pouco essa reflexão direta sobre condições de adequação, que é Epistemological Approach to Argumentation, a MAP, que ele acha que ele dá um mapa geográfico da discussão sobre as teorias epistemológicas que existiam, né, até aquele período ali de 2005. Então, quando a gente está falando também de critérios da boa argumentação, na verdade, a gente está pensando em condições ideais, né, que argumentos eles têm que satisfazer para serem bons argumentos. Então, idealmente, um argumento que a gente oferece, ele, por exemplo, se a gente pensa que esse argumento deva ser dedutivamente válido, existem certas condições ideais que ele tem que atender, né, para ser esse argumento. Então, por exemplo, argumentos dedutivos famosos, né, que a gente chama de inferências, né, dedutivamente válidas, a gente aprende dedução natural, estabelecem essas condições ideais. Então, existem também condições ideais que a gente deveria se basear, segundo o Luhmer, para fornecer
fornecer e justificar critérios da boa argumentação. Aqui eu já falei. Então, essas 3 pré-condições, né, de adequação, elas têm que ser vistas como uma forma, uma concepção base que a gente parte para a normatização, né, da argumentação, para tentar definir, né, o conceito de boa argumentação. Que quando eu falei da metodologia, eu acabei esquecendo de falar nisso, né? A metodologia envolve, né, você formular esses critérios, né, segundo condições necessárias e suficientes, né, com C e somente C. Então, então, um argumento é bom se e somente se atende a essas condições. Então, basicamente, todos os epistemólogos eles tentam formular um conceito de bom argumento, boa argumentação, segundo essa metodologia. Então, a primeira condição é uma citação direta do trabalho do Luhmer, aceitabilidade. A satisfação dos critérios da boa argumentação deve implicar que a tese é, no mínimo, aceitável, porque boa argumentação deve conduzir a crenças justificadas, para o propósito de ter crenças verdadeiras, prováveis ou próximas da verdade. Essa é a primeira condição. Então, quando a gente formula, né, nosso sistema de normatização, a gente tem que ter em conta um objetivo muito amplo que os argumentos devem ter, né? Então, a palavra aceitabilidade, ela engloba crenças justificadas e conhecimento, como ele fala, né? Porque a boa argumentação deve conduzir a crenças justificadas. E se essas crenças forem última facie, né, que dentro da literatura forem bem justificadas, elas podem chegar a ser verdadeiras, prováveis, né, ou próximas da verdade. Então, essa condição tem a ver com o estabelecimento do objetivo da argumentação, né, claro, numa base epistêmica, e a concepção de aceitabilidade epistêmica. Existem muitas outras concepções de aceitabilidade na literatura, né, sobre lógica informal e teoria da argumentação, e inclusive a teoria retórica usa um conceito de aceitabilidade que não é epistêmico, mas os epistemólogos eles tentam desenvolver critérios levando em conta essa amplitude, né, não restringindo muito o objetivo da argumentação e a função, né, que a argumentação deve promover, o objetivo que se deve alcançar. E a segunda condição, né, que foi chamada de plausibilidade, que é a ideia de incluir o que ele denomina de raciocínio plausível. Ou seja, de modo a oferecer orientação suficiente, critérios para boa argumentação não devem ser tão restritivos e permitir apenas argumentos indubitáveis. Eu vou explicar essa distinção aí, porque é uma terminologia em inglês que eu optei por traduzir assim: argumentos dubitáveis com uma tese meramente plausível ou aceitável devem também ser incluídos. Argumentos indubitáveis seriam argumentos cuja verdade das premissas garante necessariamente, né, a verdade da conclusão. E somente uma categoria de argumentos tem esse poder, né, que são os argumentos dedutivos. Então, o raciocínio plausível, o raciocínio humano não deve ser meramente dedutivista, ele também tem que ser plausível, né? Você tem que pensar num raciocínio cuja verdade das premissas garante a probabilidade, né, ou a aceitabilidade da verdade da conclusão. Então, você tem que desenvolver critérios que vão desde, né, de critérios epistêmicos que são fortes a critérios epistêmicos que são fracos, né? E a gente, quem lê, conhece a literatura, viu que vai conseguir ver que muitos epistemólogos levaram essa ideia do raciocínio plausível que o Luhmer está colocando aqui. Assim, a distinção, então, ele usa... travou de novo? Eu creio que sim.
Eita. Tá, então Tenta tá só ruim, né? compartilhar novamente, assim, expande Tá, novamente, né, para ver se melhora. deixa eu terminar de novo aqui. Pode atrapalhar, pode ser qualquer um, né? Não precisa ser só o André, porque eu não me dou conta. Ok. E agora, voltou? Ainda Tá não. passando? Não. Opa. Agora me deu fio. E agora? Eu acho que tá só. Agora foi. 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 Tá. Deixa eu voltar pra lá. Então, o Loomer usa uma distinção entre certain e uncertain arguments, que certain seria uma tradução literal, né, para argumentos certos, argumentos seguros, e aí eu me senti mais à vontade de traduzir isso como argumentos indubitáveis, argumentos cuja a verdade das premissas e da conclusão, elas são conhecidas facilmente pelas pessoas, né? Tipo, a verdade é óbvia, sem dúvida. Então, seriam esses tipos de argumentos. E os únicos argumentos que nós conhecemos que têm essa característica são os argumentos dedutivos. Só que a gente sabe que não existem só argumentos dedutivos, né? Tem argumentos não dedutivos, argumentos abdutivos, argumentos condutivos também, que é um outro tipo de argumentação e tipologização que o filósofo do argumento tem proposto também. E os argumentos dubitáveis seriam os argumentos que não têm essa força de implicação lógica e dialética, né, no conjunto das proposições que compõem, né, argumentos dedutivos. E seriam nesses argumentos que têm uma tese meramente plausível, então, ou aceitável. Se as premissas são aceitáveis ou plausíveis, isso também torna a conclusão aceitável ou plausível. Seria mais ou menos nesse sentido. Então, você, quando desenvolve critérios da argumentação, você tem que pensar também na inclusão, né, desse tipo de raciocínio plausível. E ele chama, né, de critérios de plausibilidade também. E a última condição, que é a acessibilidade, que tem a ver, né, com o acesso que os usuários têm dos argumentos. E o que é esse acesso? Alguém oferece um argumento para outra pessoa e vamos supor que essa pessoa aceita esse argumento. Então, ela acredita justificadamente, de forma suficiente justificada, na tese do argumento. Então, esse tipo de acessibilidade que está envolvida aqui, que é a acessibilidade epistêmica. Então, não basta a gente desenvolver critérios que não sejam tão restritivos, né, que incluam tanto argumentos dedutivos como não dedutivos, ou tornar o objetivo da argumentação mais amplo possível do ponto de vista epistemológico. De nada disso adianta se o usuário, para quem a gente oferece um argumento, ele não conseguir acreditar de forma suficiente e justificada na tese do argumento. Então, ele não tem acessibilidade epistêmica ao argumento. Então, essa é a definição da acessibilidade. É somente verdade, aceitabilidade, implicação lógica, etc., né? Implicação não dedutiva e não dedutiva, não ajuda. O usuário do argumento deve também acessar esse argumento. Por exemplo, o interlocutor deve acreditar na verdade das premissas para chegar a acreditar na conclusão do argumento via inferência. Então, esse é o sentido de acessibilidade, a acessibilidade epistêmica. Então, a pessoa conseguir, o argumento que é oferecido para ela, o argumento é extremamente adequado para o processo de cognição dela. Então, ela consegue cognitivamente checar que as premissas são aceitáveis e ela aceita também a conclusão do argumento. Então, o argumento quando ele satisfaz
a acessibilidade epistêmica ele é adequado ao processo de cognição de uma pessoa, né, do interlocutor para quem a gente oferece um argumento. Então, algumas considerações gerais para finalizar sobre esses 3 conjuntos de condições de adequação, né, que seria uma forma da gente tornar critérios da boa argumentação adequados. É uma reflexão que foi feita, como eu falei, né, pelo Christoph Luhmer. A primeira coisa a se observar, né, que as 2 primeiras condições, que é a Q1 e 2, né, aceitabilidade e plausibilidade, ou raciocínio plausível, elas dizem respeito às condições estruturantes de um argumento. São condições para a gente padronizar como que tipo de ideal ou condições que argumentos devem atender, né, o conjunto das premissas e conclusões do argumento. E a gente chama isso, né, de estrutura intrínseca dos próprios argumentos, né? Que tipo de premissas tem que ter o argumento, a conclusão e o tipo de implicação, seja dedutiva ou não dedutiva, que argumentos devem ter. Essas 2 condições, elas tentam garantir um sistema de normatividade da argumentação que não seja tão restritivo do ponto de vista estrutural, né, com relação à propriedade intrínseca, a qualidade intrínseca que argumentos devem ter. Enquanto que a condição de adequação da acessibilidade, ela tem a ver com o interlocutor da argumentação. É tentar padronizar a ideia de que, mesmo que um argumento seja bom, ele pode não ser bom para convencer determinado interlocutor em uma certa ocasião. Então, a acessibilidade epistêmica, ela é uma espécie de condição situacional da boa argumentação, no sentido de que não basta que os argumentos tenham essa qualidade intrínseca boa, se de nada ele serve para convencer o interlocutor, porque, a priori, um argumento, para ele ser bom, ele tem que ser útil para ser utilizado para convencer um usuário. Claro que a formulação dessa condição da acessibilidade epistêmica está muito genérica ali, né? Na literatura, a gente consegue ver determinações, formulações mais específicas, principalmente quando o Luhmer pensa sobre essa condição da acessibilidade enquanto uma condição de adequação situacional dos argumentos a seus usuários. Por exemplo, ele vai falar sobre o usuário ideal, né, que ele deve ser linguisticamente proficiente, sabe falar a língua dele, né, conhece um pouco de lógica, inclusive, que para muitos essa é uma idealização muito grande de um usuário da argumentação, né, mas, enfim, eu só estou mencionando como exemplo. Então, essa condição ela tem a ver com a adequabilidade dos argumentos a seus usuários, né? Pensar no sujeito epistêmico e como, pensando nesse sujeito epistêmico, que tipo de argumento é adequado a ele. Assim, já falei, né? Condições. Ele vai falar de forma mais específica, né, de critérios de adequação situacional, quando ele fala sobre acessibilidade epistêmica. Inclusive, nos escritos dele, ele usa uma palavra do antigo grego, né, que é probástico, na verdade, probástico, que significa acessível, né, do grego antigo acessível, quando ele fala sobre acessibilidade epistêmica. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha sido um pouco claro e organizado na minha apresentação e que tenha aí ajudado a pensar um pouco sobre esse tema que foi um pouco da minha tese de doutorado. Então, eu vou mandar esse material também para o André depois. Eu até pensei em mandar à tarde, falei, mas já está tarde. E
não adianta mandar agora, né? E a bibliografia está aqui, que eu mencionei um pouco. E, né, vamos lá, a discussão sobre as tentativas de crítica a essa reflexão que eu trouxe para nós hoje aqui. Foi 1 hora certinho, André, quase. Não, você foi perfeito aí no tempo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez ao Rodrigo pela palestra e eu vou abrir o espaço para quem quiser fazer perguntas ao Rodrigo. Pode ou indicar no chat aí, ou ligar o áudio e fazer diretamente a pergunta. Rodrigo, se você quiser interromper o compartilhamento, aí eu acho que você fica melhor para você ver o pessoal. Eu acho que o pessoal está meio tímido, eu vou começar a fazer uma pergunta. Eu vou começar a fazer uma pergunta, então, aí eu acho que depois o pessoal se anima aí. Não, eu tenho uma questão que é meu... Não sei, tá? Eu acho que talvez seja pergunta de leigo, de quem não conhece profundamente essa literatura que você estuda. Mas, assim, quando eu penso na epistemologia da argumentação, eu penso que esse debate todo é construído com base em determinados pressupostos, por exemplo, dos propósitos de um argumento. Em geral, parece ser que é um construto que você oferece, né, epistêmico, assim, é uma base racional que você oferece para alguém ou para si mesmo para acreditar na verdade de uma determinada sentença, que em geral é a conclusão do argumento, né? Mas isso é um aspecto, né, é um uso específico de argumentos. Em nem todos os casos a gente usa argumentos com esse propósito, essa finalidade, né? Eu penso, por exemplo, em alguns contextos de ciências formais, né? Por exemplo, um geômetra pode mudar determinados axiomas da geometria e tentar ver simplesmente que mudando aqueles axiomas, o que se segue disso. Então, ele não pensa em os argumentos deles, as demonstrações deles, em termos de o que eu estou concluindo é uma verdade, mas assumindo determinados pressupostos, segue-se tais e tais teoremas, né? Como é que fica nesse caso para outros usos, outros propósitos da argumentação, se esses critérios de acessibilidade, plausibilidade vão valer ou se você precisa de outros critérios? Já vou responder, né? Muito boa a sua pergunta, André. Como eu mencionei, essa reflexão sobre condições de adequação tem a ver com a adequabilidade dos critérios. Existem muitas outras categorias de critérios que os epistemólogos têm fornecido para determinar condições da boa argumentação, né? Falando de dois aqui, por exemplo. O Alvin Goldman, por exemplo, que é um cara mundialmente famoso, né? Todo mundo conhece o Goldman, porque ele basicamente é o fundador, né, da epistemologia social, e naquele livro famoso dele, Conhecimento no Mundo Social, ele formulou uma teoria epistemológica da argumentação, no capítulo, né, que ele tem o nome de Argumentation. E ele falou tanto sobre a argumentação monológica, né, ou de argumentação dialógica, ou diálogos argumentativos. E ele formulou vários conjuntos de critérios diferentes que, de uma maneira ou de outra, ele pensou nessas condições que o Luhmer formulou de forma mais explícita, né? Por exemplo, ele não determinou critérios só para argumentos dedutivos, mas para qualquer tipo de argumento, ele acredita, né? E ele formulou também as condições em termos de responsabilidade epistêmica. Então, ele fala, por exemplo, em algumas condições, o argumentador deve acreditar nas premissas, na conclusão e na implicação do argumento. É uma das formulações, né, dos critérios do Goldman. E a gente chama esses tipos de critérios de responsabilidade porque, para ele, os critérios são fornecidos para a pessoa que vai apresentar argumentos. No caso, o argumentador, orador, né? Então, só que ele não vai oferecer esse argumento para ele, né?
até fazer isso, mas, em geral, a gente argumenta com outras pessoas. Mesmo quando a argumentação é monológica, e a gente está escrevendo um paper, né, e formula um argumento, é nesse sentido que a argumentação monológica. Por exemplo, um exemplar, né, de argumentação monológica. Você escreve um argumento, um texto, e você não apresenta outra pessoa, mas você imagina um interlocutor ideal. Então, não ocorre diálogo argumentativo nesse caso. Então, o argumentador, o orador, ele tem uma responsabilidade específica que ele tem que satisfazer para que a tese do argumento dele tenha o mesmo efeito que teve nele, né? Por exemplo, se ele acredita na verdade da conclusão, que o seu interlocutor, né, o ouvinte da argumentação, também tenha a mesma capacidade de acreditar na verdade da conclusão, né? Por meio de transmissão dessa justificação e tal. Então, ele tem toda uma elaboração em vários artigos que tentam fazer isso. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo de critérios, né, que leva em conta essas três condições também foi formulado pelo Feldman, que a gente chama na literatura, no caso Luhmer, né, de critérios gnósticos, que é ou critérios epistêmicos fracos, que eles são formulados de uma maneira muito fraca do ponto de vista epistemológico. Por exemplo, fraco, compara as duas formulações, né? Alguém acredita, o interlocutor acredita que a conclusão é verdadeira. E outra formulação, o interlocutor tem uma crença justificada ou provável na conclusão do argumento. É uma forma de você formular um critério desse tipo, né, que é uma forma de epistemologizar de forma mais fraca, né, sobre as condições que argumentos devem atender. Então, ele também, embora não de forma tão explícita como o Luhmer coloca, tentou formular os critérios deles seguindo algum desses parâmetros das condições de adequação, né, com os critérios gnósticos. E até o paper que o escreveu é fabuloso, é uma das melhores coisas que a gente pode ler na literatura, que saiu num livro bem interessante, que foi organizado por aquele Frederick Schmidt. Famoso. E aí o título do capítulo do Feldman é Good Arguments, que aí ele faz muita coisa em poucas páginas. Ele critica um monte de teoria dentro da teoria da argumentação, lógica informal. Ele formula até a própria versão de abordagem epistemológica dele e defende ela também. Mas você percebe que quando ele formula os critérios da teoria dele, é formulado de uma maneira muito fraca, né? Que ele quer levar em conta não só argumentos dedutivos, mas qualquer tipo de argumentos, uma noção muito ampla de implicação lógica, que não é só a implicação dedutivamente válida e tal. E existem muitas outras propostas dentro da teoria da argumentação. Eu abordo um pouco elas, várias dessas propostas distintas, na teoria da argumentação, sobre a abordagem epistemológica na minha tese, né? Eu falo do Feldman, do Goldman, a teoria do Luhmer também, que é uma teoria muito mais complexa, muito difícil de lidar, embora o Luhmer seja um filósofo analítico e alemão, né? Mas a teoria dele é muito difícil mesmo, é muito inovadora a proposta dele. Eu acho que eu falei demais, né? Não sei se eu consegui responder. Não, ok. E, assim, alguém mais tem alguma pergunta? Olha, pessoal, se vocês deixarem, eu vou ficar só falando. Eu esqueci de falar sobre sobre objetivos, né, que se pode estabelecer para determinar o propósito, a função da argumentação. Cada proposta, dentro da abordagem epistemológica, formula uma forma diferente. Como eu falei, o próprio Goldman, ele estabelece dois objetivos distintos em vários artigos dele, né? Ele fala em um artigo de 2005, que são crenças justificadas,
e nesse capítulo que ele escreveu, Conhecimento no Mundo Social, ele fala de crenças verdadeiras. O Luhmer fala de aceitabilidade, crença racional, crenças justificadas também nos escritos dele. O Feldman fala de crenças justificadas também. Então, eles utilizam um vocabulário epistêmico muito diversificado, cada abordagem epistemológica. E as outras abordagens também usam uma terminologia diferente. Por exemplo, a teoria retórica acha que o objetivo, eles acreditam, né, o Chaim Perelman, que o outro autor que eu nunca sei pronunciar o nome, não vou me arriscar aqui, né, que é os autores desse livro famoso, que é um paradigma dentro da teoria da argumentação, né, a nova retórica, eles falam que o objetivo é a mera aceitação de crenças, a persuasão racional, e usam outras terminologias que eu me lembro aqui agora. E, né, o pessoal que já é da abordagem consensualista, que o paradigma mais famoso, né, de teoria consensualista é a pragmadialética, que é uma teoria também muito inovadora, bem interessante, muito embora todos os epistemólogos que eu estudei considerem ela completamente implausível, tanto o objetivo que eles estabelecem, como os critérios que eles formulam, né, para determinar condições da boa argumentação, mas é bem interessante, e eles escreveram muito. A pragmadialética é uma das teorias mais bem consolidadas, assim, muita gente aceita ela na literatura. Fala, né, sobre dirimir uma diferença de opinião, ou que o consenso entre as partes, né, que estão argumentando é o objetivo principal da argumentação. Então muitas teorias estabelecem objetivos e funções distintas. Alguém formulou uma pergunta aqui, né? Pode falar, André. O Carlos Alexandre escreveu sobre crenças verdadeiras. Há alguma refutação direta do Teteto de Platão, onde essa sustentação para o conhecimento não é considerado suficiente? Eu acho que ele tem em mente aquelas críticas do tipo, não sei se talvez do tipo do Goethe, eu não sei como você correlaciona com a sua seu tópico. Então, esse objetivo é muito forte, né? Que é uma concepção alética do objetivo da função da argumentação, somente crenças verdadeiras. Diretamente, eu não vi nenhum epistemólogo falando do Platão, né, do Teeteto. Tem uma parte muito pequena do artigo de 2005 do Luhmer, que tem o subtítulo AMEP, né, 2005, que eu mencionei, que está na Informal Logic, que ele faz algumas reflexões sobre essa concepção de verdade do Platão, que ele ignorou o que a gente chama hoje, né, dentro do cálculo de probabilidade, muito embora eu nunca tenha estudado isso a fundo, ainda epistemologia formal, né, que o Platão, por considerar que o objetivo último da argumentação seja as crenças verdadeiras, ele ignorou justamente o raciocínio probabilístico, né, crenças probabilísticas. E isso se tornaria a nossa vida praticamente impossível, né? Como é que a gente pensaria no futuro, no passado, no presente, até sem crenças probabilísticas, sem crenças mais fracas? Nosso conhecimento, o conhecimento humano, ele não é formado só por crenças verdadeiras, né? Mas também por crenças prováveis, com verossimilhança e tal. Coisas como conhecimento do futuro, do passado, raciocínio indutivo, né, probabilístico, sem ele a gente não conseguiria viver nesse mundo, segundo o Luhmer. Ele faz uma crítica mais ou menos com essa pegada, essa ideia do Platão, que porventura eu consigo me lembrar um pouco aqui. Eu tenho ainda uma segunda questão, que é a respeito dos critérios, né? O Carlos Alexandre está agradecendo a sua pergunta, a sua resposta, melhor dizendo.
Sobre esses critérios que você elencou, como plausibilidade, acessibilidade, então, eles são critérios para bons argumentos. Portanto, se eles são critérios para bons argumentos, eles estão no âmbito da meta-argumentação. São critérios do nível da meta-argumentação. Então, mas sua palestra é sobre meta-argumentação. Então, o que seria um exemplo de um critério que estaria no segundo nível, né? Não, na verdade, esses critérios, eles são, embora com eles a gente, no fim das contas, estabeleça supostamente, né, condições adequadas para argumentos, né, mas eles são para, estão nesse nível de segunda ordem, mais de ordem elevada, porque eles são critérios para a gente formular critérios, padrões que a gente tem que partir para formular critérios. Eles estão nesse nível, que foi o que eu tentei mostrar um pouco. Eles estão nesse sentido de que, por exemplo, se a gente determina que só argumentos que são dedutivamente válidos são adequados, né, para a gente empreender a argumentação. Então, esse tipo de critério, ele ignora, né, a concepção de plausibilidade. Ou seja, critérios de argumentos dedutivos, como para argumentação dedutiva, eles são restritivos. Então, essa reflexão das condições de adequação mostra, por exemplo, que se a gente determinar critérios só para argumentos dedutivos, a gente acaba sendo muito restritivo e ignorando, né, que outros tipos de argumentos também podem ser bons, muito embora eles não se enquadrem, né, no padrão dedutivo. Então, essas condições que eu mencionei, elas estão nessa forma de reflexão meta-argumentativa, porque é uma reflexão sobre a própria adequabilidade dos critérios da boa argumentação. Ok. Acho que agora ficou mais claro para mim. Tem mais alguma pergunta ao Rodrigo? Alguma dúvida? Então, não havendo nenhuma pergunta a mais, eu vou mais uma vez agradecer, Rodrigo, pela palestra, pelas respostas prestadas aí ao final da palestra. Para mim é uma grande satisfação contar com você aqui para inaugurar, abrir, né, esse ciclo de palestras. Eu quero lembrar só aos presentes aqui que no próximo mês, no dia 14 de setembro, a palestra será da professora Edna Alves de Souza, que é da Universidade Federal do Acre, e o título da palestra é Valores Cognitivos Revisitados, uma perspectiva feminista. Então, a gente ainda vai estar no âmbito da epistemologia, só que agora, enfim, focado nesses aspectos, nesse debate sobre feminismo, a relação do feminismo com a epistemologia, né? Rodrigo, muito obrigado mesmo. Não sei se você quer falar algumas palavras finais. Sim, só agradecer a presença de vocês, né? É a primeira vez que eu participo de um evento com muitas pessoas, então para mim foi desafiador até montar essa apresentação, e gostei muito de ver aqui bastante filósofas analíticas, né? Neófitas da filosofia analítica, e gostei muito disso, né? Mostra que nacionalmente, né, a gente tem tentado fazer um trabalho para tornar essa área bastante atrativa, e fico muito feliz de poder contribuir com o seu grupo. Espero que futuramente a gente possa fazer isso presencialmente, né, e se conhecer presencialmente. E a gente está aí para continuar contribuindo. E muito agradecido pela oportunidade de apresentar alguma coisa relacionada à minha tese. Eu sei que é uma coisa muito específica, né? Acho que no Brasil, eu desconheço qualquer pessoa que tenha estudado isso. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica, né, muito extensa. Na verdade, eu estudo isso, como eu falei, desde de teoria da argumentação lógico-formal, critical thinking, né? Desde o fim do meu mestrado, né? Eu estudei filosofia da mente no mestrado.
e eu quis mudar de área, quis estudar mais lógica, e principalmente uma lógica que eu considerasse que fosse mais útil, né, para um público mais amplo. E é só dentro da filosofia analítica que a gente encontra isso, né? Por exemplo, muitas pessoas no Brasil gostam de falar que filosofia ensina o pensamento crítico, forma um pensamento crítico, mas lá dentro uma investigação mais aprofundada, detalhada, e com a literatura absurdamente vasta sobre pensamento crítico de forma direta, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem pouco interesse sobre isso ainda, do ponto de vista filosófico, né, que as teorias do pensamento crítico elas são aplicadas a várias áreas do conhecimento nos outros países, né? Tem critical thinking para medicina, enfermagem, engenharia. Aqui no Brasil, a gente só tem um livro, né, sobre isso, que é o livro do Walter Carnielli, que é uma tradução de uma versão em inglês do livro do autor que está junto com ele, né, nesse O Poder da Lógica e da Argumentação. É um livro muito bom também, mas aí a gente está muito... Então, é um assunto muito específico, até essa discussão mais de base mais epistemológica, ela é basicamente desconhecida no país, o pessoal tem mais interesse na pragma dialética, na teoria retórica, do que, né, nessa abordagem que eu quis estudar. E eu fico feliz de poder divulgar um pouco desse trabalho com vocês. Espero que tenha sido claro e atraído alguma atenção também. A gente que agradece. O Bruno tem uma pergunta ainda, uma Sim. última pergunta. Num debate levado a sério com oradores comprometidos com os critérios de argumentação, seria a meta-argumentação uma forma de quantificar, qualificar um resultado para o suposto debate? Obrigado desde já. Deixa eu ver se eu entendi. Calma aí que eu tenho que ler. Eu estou lendo aqui. Você diz que se as pessoas se basearem em certos conjuntos de critérios, né, da boa argumentação, esses critérios já determinam o objetivo que supostamente a gente estaria perseguindo para argumentar? Não sei se eu entendi se é isso. É como se a gente tivesse enviesado, né? A gente argumenta de uma forma, baseado em certos critérios. Então, baseado nesses critérios, a gente espera um determinado resultado. Eu acho que sim, né? Mas, então, se você é uma pessoa que tem uma preocupação mais lógica e de base mais epistêmica, né? Você acha que você tem que ser mais, sei lá, né? Rigoroso, no mínimo crenças justificadas, o conhecimento. Creio que a melhor ferramenta para isso seria você estudar alguma teoria epistemológica, né? Então, é você já partir da concepção que você deve se basear em critérios de base epistêmica. Eu acho que isso pode realmente implicar em você considerar que o objetivo da argumentação ele é de base epistêmica também, né? Mas aqui a gente está filosofando, né? Está teorizando sobre isso. A argumentação na vida ordinária é vasta, digamos, é imprevisível. Então, a gente, por exemplo, que estuda, gosta de lógica formal, a gente acha que muitos argumentos que são confiáveis para a gente utilizar são os argumentos dedutivos. Mas muitas pessoas dão argumentos segundo esses padrões, né? Então, a argumentação dentro da política, né, tem outros padrões.
Mas eu acho que eu entendi teu ponto. É como se as pessoas, né, fossem mesmo que enviesadas, né? Ela parte de certos critérios e esses critérios determinam o objetivo que ela espera para a argumentação. A gente pode pensar assim, mas na vida real as coisas são difíceis, né? Mesmo em sala de aula a gente tenta ensinar e muitas vezes a gente não consegue seguir e avaliar, por exemplo, os alunos segundo os critérios que a gente acha que a gente tem que, às vezes a gente afrouxa mais os critérios, né, para alcançar um resultado mais, enfim, é isso. Mas a tua pergunta é interessante. O que eu gostaria de falar também é que os epistemólogos, embora eles falem que o objetivo seria a crença justificada, conhecimento, aceitabilidade, né, em geral, eles não descartam que a argumentação pode ter outros objetivos. É que se for para a vida cognitiva, né, e você tenha ganho cognitivo, cientificamente falando e filosoficamente, eles acham que a abordagem mais apropriada para isso seria a epistemológica, mas em outros casos não. Por exemplo, alguém vai te convencer de alguma coisa no dia a dia, talvez a abordagem mais adequada para essa ocasião. Eles não descartam que existem esses outros objetivos, mas que para ganhos cognitivos a melhor ferramenta seria os critérios da abordagem epistemológica. Perfeito. Então, eu acho que pelo horário, né, assim, também, a gente Sim. vai encerrando por aqui, até para deixar o Rodrigo descansar agora. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente ainda vai trocar muita ideia aí ao longo dos próximos semestres. A gente tem isso é parte do objetivo desse ciclo de palestra, é integrar cada vez mais os pesquisadores de filosofia analítica da região norte para que a gente possa tornar essas parcerias ainda mais recorrentes e, quem sabe, organizar no futuro de médio prazo um evento mais robusto e talvez presencial, né, com o pessoal de filosofia analítica da região norte. Então, a gente começa com pé direito, né? Então, muito obrigado a todos, a todas que estiveram presentes com a gente aqui hoje. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo, obrigado, André. Abração em você, tá? Na esposa, na filha. Abraço aí nas pessoas que tiveram presente, filósofos e filósofos. Boa noite para todo mundo, boa semana. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Até próximo mês, na próxima palestra. Isso.